aqui, tá? No WhatsApp, dá licença. Muito bem. Pois é, semana que vem já estarei enxergando É pleno que a minha ali. cachorra fugiu ontem à noite. Aí Mas vocês acharam? ela acabou de me mandar um print no Facebook de alguém, tipo, tirou a foto da cachorra e postou, sabe? Ah, que Aí ela bom. falou, encontrei e já tá aqui pra tomar banho. Aí, Ah, que bom. né? É que a gente saiu com meu pai, a gente voltou, né? E a minha mãe falou assim: vocês vão ficar com controle, vocês que vão abrir e fechar pra vocês. Aí eu deixei o portão aberto. Aí as cachorras fugiu. Acontece. Já fiz muito isso. Faço até hoje, às vezes. Mas como eu tenho gato, ele volta. Ah, ele volta. Às vezes não, mas normalmente volta. Às vezes volta grávida, mas volta. Então tá, meninos. Então a gente viu, né, sobre as ameaças, sobre fatores de diminuição, sobre a tristeza que é o plástico no meio ambiente, né? Tudo bem. Alterações climáticas, a gente já viu tudo isso. Agora a gente vai entrar em áreas de recuperação, em como a gente vai realizar essa recuperação do meio ambiente degradado. Ok? Então, lá na página 58, a gente começa com isso: recuperação de áreas degradadas. Só que a gente tem dois tipos de áreas degradadas, que é assim, uma degradação natural, tá? Essa degradação natural, ela ocorre por fatores do meio ambiente. Então, como que seria? Terremotos, tsunamis, furacões, erupção vulcânica, tudo que é de origem da natureza, que nós não conseguimos conter. Então, é uma força da natureza que acontece, que vem e causa um desastre, né? Causa uma perda naquela área, né? E depois essa área vai ter que ser reabilitada. Então, tem as naturais, como, por exemplo, teve no Haiti, né? Que sofreu lá com Opa, peraí que tem alguém querendo entrar. Tá vendo, gente? É isso. Eu começo aqui e vocês começam aí. É o Matheus. Ó, já são 10h03, tem 13 minutos que a gente começou a aula. Com 15 eu não aceito mais, tá, gente? Então, se em 2 minutos vocês não entrar, eles não entram mais. Agora deixa eu voltar para a apresentação. Muito obrigada. Então tá. Então a gente tem, né, essas ações naturais, como acontece em vários países, né, em vários locais que são predispostos a ter isso, furacões, tsunamis, queimadas também, queimadas naturais, né, não queimadas propriamente colocadas pelo ser humano. Tudo isso vai degradar a área. E a gente tem a degradação de solos, a degradação de área de ação humana, que somos nós, que nada mais é do que quando a gente desmata, nós queimamos um local, ou tem o desmatamento para plantio, ou desmatamento para criação de curral, né, para gado. Então a gente tem esses dois tipos, né? Tem a natural e a humana, né, de origem humana. Além de eliminação de substâncias, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, não só a questão do lixo no meio ambiente, mas também petróleo, rede de esgoto, produtos químicos diretamente em fontes, né? Então, isso consiste em como acontece uma degradação de solo, natural e humana, ok? Então, vão ter diversas formas de a gente realizar essa recuperação. Essa recuperação ela pode ser feita de forma natural também e de forma com a nossa ajuda, já que também nós ajudamos a destruir, né? Temos que ajudar a arrumar, tá? Então, aqui no livro, por exemplo, né, tá dando o exemplo de mineração, né? O ato, né, da mineração, da extração de minério, que é uma ação humana, né, um tipo de degradação humana, e uma erupção vulcânica. Uma erupção vulcânica nós conseguimos prever, mas não parar, assim como o terremoto, como o furacão, como o tsunami. Graças aos radares que nós temos, os cientistas conseguem ver quando ele vai chegar, mas não consegue parar. É uma força da natureza que não consegue parar. Tá? Então, aí está falando, né? A degradação provocada tanto por causas naturais quanto por atividades humanas podem fazer com que ocorra mudanças na composição do solo e da água ou destruir a vegetação e deixar animais sem alimento e abrigo. Isso aqui, eu peguei um exemplo, eu acho, espero que vocês conheçam, que é de Chernobyl. Aqui, eu coloquei na imagem, né, antes de um plantio, em setembro de 2016, então é uma área
que sofreu algum tipo de devastação. Aí eles fizeram um plantio em julho de 2017, e aí, em fevereiro de 2018, aquela área já estava toda recuperada. Tá? Isso aqui teve intervenção humana. Tá? Para acontecer a recuperação dessa área, teve uma intervenção humana. Já aqui não teve intervenção humana. Eu peguei 2 fotos de Chernobyl. Chernobyl é uma cidade na Ucrânia, tá? Na Ucrânia soviética, antiga Bielorrússia. É um acidente nuclear que aconteceu, o maior acidente nuclear que já aconteceu no mundo. Aconteceu em Chernobyl, quando 2 tanques de uma usina, né, romperam e liberaram produto químico na cidade, teve que interditar a cidade não é habitada até hoje, mesmo o acidente tendo acontecido em 86. O acidente aconteceu em 1986, porém ainda hoje, em 2020, a cidade não pode ser habitada. Porém, o que aconteceu? A cidade, ela meio que se recuperou. Isso aqui é uma foto de como a cidade está atualmente. A gente vai falar um pouco melhor agora que a gente vai ver a sucessão ecológica. Mas o que? A cidade, ela se recompôs, né? Apareceu novas formas vegetativas, né? Os animais voltaram. Mas quando teve o acidente, quando a área foi degradada por conta do acidente radioativo, né? De eliminação de produto químico, aquele solo ficou devastado. E não teve, e a recuperação dele está acontecendo sem a intervenção direta humana, está acontecendo de forma natural, até porque hoje em dia tem pessoas que visitam o local, mas você não pode ficar muito tempo lá por conta da radiação liberada do solo. A pessoa pode ficar doente, você pode ficar mal. Tem um desse também muito conhecido em Goiânia, né, que é o incidente com o Césio, que a área onde aconteceu, ela também ainda está fechada, não pode, né, se aproximar por conta da eliminação química. Então, a degradação, ela entra também no quesito de eliminação, né, de intervenção quando tem produtos químicos fortes, ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Então tá bom. Meninos, então, aí na página 58, eu li o segundo parágrafo, que está embaixo das imagens, que está falando degradação provoca mudanças, né, na composição do solo, destruir água ou destruir a vegetação e deixar animais sem alimento e abrigo. Vocês podem grifar essa página, tá? Essa página não, gente, esse parágrafo. Então, o exemplo que eu peguei aqui de Chernobyl foi por conta disso. Qual Porque parte? o segundo parágrafo, que está embaixo das imagens do vulcão e da mineração. Atividade mineradora. Então, o que acontece? Quando tem uma degradação, assim como a gente já falou, né, nos outros conteúdos, tem uma quebra na cadeia alimentar e mudança no habitat, mudança no nicho ecológico dos animais, né? Então, eles têm que procurar novo abrigo, procurar novas fontes de alimento, quebra algumas cadeias se algum animal entrar em extinção ou ficar com a espécie muito prejudicada. Então, com a área degradada, isso também ocorre, tá? Então, a gente já viu como que acontece, né, que as áreas degradadas. Agora, a gente vai ver como nós fazemos para recuperar essas áreas, ok? A primeira que a gente vai ver é a sucessão ecológica. O que é a sucessão ecológica? A sucessão, ela prevê uma inserção de... Tem como fazer a sucessão ecológica natural, deixar ela acontecer normalmente, desenvolver normalmente, como foi em Chernobyl, e também tem uma que nós podemos ajudar realizando plantios, tá? Por quê? A sucessão ecológica, ela vai tentar reestruturar uma área que já foi degradada, tá? Podendo ser, lembrando que nunca vai conseguir deixar a área idêntica. Por quê? Quando ocorrer a sucessão ecológica, o surgimento de novas espécies ocorre muitas vezes. É aquilo que eu falei para vocês, quando tem a divisão pelo método barreira, e aí novas plantas, né, vão interagindo entre si, podem surgir novas espécies, ou até espécies, né, que não são nativas, podem acabar ficando nesse local. Então, a sucessão ecológica, ela prevê isso, ela prevê a reestruturação de um ambiente, tá? Não vai deixá-lo igual ao que ele era, porque pode ter espécies que nunca mais podem surgir nesse local, assim como aparecem também muitas espécies novas, tá? Então, a sucessão ecológica vai garantir que aquele local se reestabeleça, mas não idêntico ao que ele era, ok?
Vou dar um exemplo aqui, vamos pegar Brumadinho, que teve aquele desastre ambiental, né? Mesmo com a sucessão ecológica ocorra naquele local, não vai voltar a ser o que era antes, mas pode reestruturar aquela área degradada, mas não vai ser exatamente como era antes daquele, né, do crime ambiental que aconteceu lá, ok? Então, a sucessão ecológica é isso. São processos gradativos, processos lentos, como eu falei, né? Vai com o tempo que o solo em si vai gerando condições para as outras plantas, né, e os animais chegarem até ele. Então, é um processo mais lento, é um processo mais demorado, mas é um processo que ocorre naturalmente. Quando nós interferimos, na forma de plantio de mudas, tá? E ele é dividido em 3 etapas, a sucessão ecológica. Vocês podem virar aí para a página 59. Sucessão ecológica, ela é dividida em 3 etapas, né? Assim como está aí na imagem, né, de vocês. Então, a primeira etapa, que é chamada de etapa pioneira, ou também a etapa ESESI, é o quê? Nessa parte, a área degradada, ela vai ter uma junção, né, que a gente fala, né, uma relação harmônica. A gente tem as relações harmônicas e as relações desarmônicas entre as espécies. Isso é uma relação harmônica, que é uma junção que nós damos o nome de líquens. Tá? O que são líquens? Líquens nada mais é do que uma associação entre fungos e algas. Tá? Aí no livro de vocês também, se vocês quiserem acompanhar pela imagem, dá para ver tipo a imagem deles se juntando e começando a aparecer. Então, na primeira parte vai ser isso, vai ser a junção entre essas algas e esses fungos, que vai fazer o quê? O fungo ele vai gerar crescimento para a alga vai realizar a fotossíntese alimentando o fungo. Então, é uma junção harmônica em que os dois se unem em prol de um crescimento mútuo, tá? Nenhum prejudica o outro. E com o crescimento desses líquens, o que isso vai garantir para o solo? Substâncias. Então, quando tiver troca gasosa, através do fungo, da sintetização de proteína do fungo, isso vai garantir nutrientes para o solo. Então, a partir dos líquens, que é a primeira etapa, que é a etapa ESESI, eles vão ajudar o solo a se reestabelecer. Porque um solo que foi degradado, ele vai ser um solo com poucos nutrientes, vai ser um solo com déficit, né, que não deixaria que uma árvore grande, né, ficasse só pequenininhas. E através dessas trocas, né, de substâncias, o solo se torna mais nutrido para futuras espécies, ok? Então, essa é a primeira etapa. A primeira etapa é onde os líquens acontecem, ajudando, assim, o solo, ok? A segunda etapa a que a gente chama de etapa série ou cereal, cereal, que o que é essa etapa? Quando os líquens começarem a reestruturar o solo, garantir trocas gasosas também, porque uma sucessão ecológica pode ocorrer em ambientes também que sofreram algum tipo de eliminação de gás, tá? Na atmosfera. Então, através dessa troca gasosa, através dessa junção dos líquens, através dessa reestruturação do solo, vai ocorrer a parte da série ou cereal, que é o quê? Com esse acúmulo, novas espécies vão aparecer e espécies mais fortes. Então, o que isso vai gerar? Pequenas espécies de plantas que vão se reestruturar lá também. Vai deixar de ser aquela vegetação rasteira, representada pelos líquens, e vai começar a ser uma vegetação arbustiva, uma vegetação maior. Com essa vegetação maior, o que vai acontecer? Ela vai trazer umidade e sombra para o solo, tá? Então, através das trocas gasosas, através da liberação de nutrientes pelas raízes, da absorção, com isso, vai gerar o quê? O clímax. O que é o clímax? Com aquela área se reestruturando, parecendo espécies arbustivas, ela vai chamar a atenção o quê? De animais que se alimentam daquele tipo de planta, daqueles arbustos, né? E vai fazer com que o quê? Ocorra essa troca entre os animais, vêm, se alimentam, os animais trazem coisas com eles também, ajudam a adubar, folhas vão caindo, até mesmo os animais, né, os excrementos dos animais vão ajudar a adubar.
Com isso, a gente chega no clímax, que é quando? Lembrando que o tempo, né, não é super rápido que isso acontece de forma gradativa e demorada. Que é o clímax, que é o quê? Junto com essa junção de sombreamento, de melhora da atmosfera, de vinda de alguns animais, vai gerar o quê? Uma reestruturação total. E o clímax é quando a floresta realmente é formada uma floresta. Então começa o quê? Árvores grandes, de grande porte, diferentes entre si, que vão ser angiospermas, então vão ter frutos, que vão ter flores, que vão chamar a atenção de animais maiores. Com esses animais vão chegar animais carnívoros atrás dos animais que já estavam lá por conta das folhagens. E vai reestruturar aquele local. Então, pássaros vão achar local, abrigo nas árvores grandes, roedores vão achar abrigos nos arbustos, né? Vão aparecer espécies carnívoras para se alimentar desses roedores ou desses pássaros. E com isso a fauna e a flora se encontram e reestrutura aquele local, tá? Então a sucessão ecológica acontece assim. É basicamente como se o local estivesse crescendo, né? Criança, jovem, adulto. E aí isso vai acontecendo com o tempo, até aquela área se reestruturar, garantindo biodiversidade, tanto vegetativa quanto na fauna, tá? Quanto diversidade dos animais que nela estão, ok? Alguma dúvida sobre sucessão ecológica? Gente, eu travei. Só pode ter travado. Alguma dúvida? Não, sim, talvez. Querem perguntar? Não, então tá bom. Meninos, sucessão ecológica Opa. Sucessão ecológica, ela acontece. Cadê? Sucessão ecológica, ela acontece principalmente nessas áreas, como eu disse, né, que ela não tem muita interferência humana. Quando tem, a gente chama de plantio, né, a gente planta mudas. A sucessão ecológica é o que acontece, por exemplo, do que eu dei o exemplo, né, de Chernobyl, onde acontecem acidentes muito graves. E também a sucessão ecológica é o que aconteceu, né, cientificamente falando, após o incidente, né, que teria matado os dinossauros, que foi a chuva de meteoros que teve, né, destruindo boa parte da vegetação e dos animais. E aí, depois disso, ocorreu a sucessão ecológica, né, que é onde os animais, né, continuaram a se desenvolver, ok? Então, a sucessão ecológica é isso, ela garante uma reestruturação, uma reestabilização do ambiente da área que foi degradada, ok? Podem virar a página para Ecologia da Restauração. E aí, o que que tem, gente? O que que é a ecologia da restauração? A ecologia da... Opa, Jesus. A ecologia da restauração, vamos falar primeiro de ecologia. Ecologia, aqui mesmo no livro de vocês está falando, é que ele é uma área de estudo que vai ver não só a questão ambiental, mas também a questão dos animais que vivem naquele local, não só animais, como fungos, bactérias, né, que vivem naquele local. E vai garantir que ela se reestabeleça, tá? E a ecologia da restauração, ela veio justamente para entrar com a sucessão ecológica que o homem faz. Então, quando a gente chama de sucessão ecológica, é a ação do tempo sozinho naquele local. Quando a gente chama de ecologia de restauração, é uma atividade antrópica. Antrópica é ação humana, ação do homem, tá? Então, essa ecologia da restauração são meios que a gente encontra para trazer equilíbrio para o meio ambiente, através de formas de recuperação de áreas que sofreram tanto com devastações humanas quanto com devastações naturais, e eles encontram formas de reestabelecer aquele ambiente, então, né, restaurar aquele ambiente. E essa ecologia da restauração, ela é muito utilizada. Como eu falei para vocês na última aula que a gente estava vendo sobre o PACs, né, que são órgãos municipais, governamentais,
que vem com auxílio, né, que tem parques, tem reservas. Essa ação, a ecologia da restauração vem em conjunto. Vamos pôr, por exemplo. Aqui, todo ano, a gente tem a queimada na Serra de Caldas. Aquela queimada, ela acontece porque nossas árvores têm a casca muito seca, o clima é quente e acaba gerando aquela queimada, mas é uma queimada natural, né? A gente espera também. É uma queimada natural que acontece de forma natural. Outra coisa é o rio, né? O rio não, gente. O Lago Corumbá. O Lago Corumbá, todo ano ele seca, por conta, obviamente, né, da falta de chuva, o volume do rio, né, retorna e tudo mais. E a gente consegue viver tranquilamente, as espécies também conseguem viver tranquilamente. Se isso trouxesse uma desvantagem para o nosso ambiente, assim como para o ambiente dos animais, aí sim a gente entraria com uma ecologia de restauração. Que seriam o quê? Medidas protetivas para evitar essas queimadas, se essa queimada acontecesse em excesso e de forma que muitos animais morressem, ou até mesmo que a parte em que o rio, né, seca, trouxesse, a gente tivesse uma grande variedade, né, aquática, e isso acarretasse a morte deles, aí a gente entraria com uma ecologia de restauração como atividade antrópica, tá? Toda vez que fala atividade antrópica, é ação humana, tá? Atividade antrópica é uma ação humana. E aí a gente entraria com isso. Acontece muito no quesito de animais extintos, tá? Quando uma espécie de animais, de animal em si, ela tá começando a entrar em extinção, acontece a ecologia da restauração. Então, esses animais, eles conseguem encontrar uma fêmea e um macho para colocar em cativeiro para que eles se reproduzam, garantindo assim a perpetuação da espécie, tá? Isso acontece muito, muito comum acontecer nos zoológicos, em reservas também ambientais, não só de animais, mas também de espécies da flora, tá? Espécies vegetais. Então, eles fazem o quê? Eles inserem esses animais ou essas espécies em determinado local para que elas se reproduzam, garantida-se a perpetuação. Então, isso é a ecologia da restauração. Ela vai interferir de forma humana em alguma área que está perdendo habitat ou sofreu alguma devastação. Como eu dei o exemplo, né, da queimada. Só que a nossa queimada aqui ela é uma queimada natural, pelo menos a da serra. É uma queimada natural. Se ela fosse uma queimada derivada também de ação humana, também entraria. Por exemplo, que eu dei o exemplo de Brumadinho, a recuperação de Brumadinho vai ter que ser uma ecologia de restauração, porque se deixar uma sucessão ecológica, o tempo vai ser muito longo. E como foi um crime ambiental, né, consistiu em um crime ambiental, a empresa que foi responsável tem que entrar com uma ecologia de restauração para restaurar aquela área degradada, tá? Lembrando que, assim como a sucessão ecológica e a ecologia de restauração, aquele ecossistema, aquele habitat, ele não vai voltar idêntico ao que ele era. Uma vez que um habitat sofreu alguma intervenção de fora dele, ele nunca mais volta a ser o mesmo, tá? Isso aí é até um problema que teve como muitas pessoas contra alguns cientistas. Por quê? Quando você é um cientista, um escavador, alguma coisa assim, você tem que ir atrás para descobrir. Então, eles acabam indo em locais que nunca tinham sido pisados por homens ou que nunca tinha sido pesquisado. E aí, quando tem a inserção de um homem num habitat assim, acontece de ele acabar com o ciclo normal daquele local. Isso foi até uma grande briga que tinha com aquele homem de alguma coisa, ele é brasileiro, e aí ele fazia muitos vídeos, né? E ele ia em vários locais, entrava, pegava os bichos tudo, e passava a mão, e pegava as plantas, e entrava nos negócios dos índios, filmava, né? Fazia documentários, daí explicava, ele é muito entendido do assunto e tudo mais. Só que tinha pessoas que eram contra o que ele fazia, por quê? Ele está causando uma alteração na ecologia daquele habitat, né, direta. Quando ele encosta nos animais, quando ele mexe nas plantas, tudo isso acaba causando um desequilíbrio nesse local. Pode ser que não aconteça nada, que o ambiente continue normal, mas também pode acontecer que aquele ambiente sofra alguma mudança, tá? Então, a ecologia de restauração, assim como a sucessão, não vai trazer um ambiente idêntico ao que ele era.
assim vai ser em Chernobyl, assim vai ser em Brumadinho, assim vai ser no Haiti, quando sofreu aquele desastre. Tudo isso, ele não vai voltar ao que era, mas ele pode chegar a ter uma reestruturação, tanto da fauna quanto da flora, ok? Alguma dúvida até aqui? Ai, ai, vocês estão deixando eu falar demais. Boca seca. Então, né, aí na página 60 tem um quadradinho pontilhado que está falando assim, no quarto parágrafo. Quando se fala em recuperação de áreas degradadas, o objetivo não é fazer essas áreas voltarem a ser como eram, pois isso é algo difícil de se conseguir, mas de restabelecer as condições ambientais que possibilitem a vida e o aumento da biodiversidade. Em locais onde é feito o reflorestamento, por exemplo, é importante buscar espécies que já viviam nessas áreas anteriormente. Porém, outras espécies serão capazes de se estabelecer modificando a paisagem natural, ok? Isso aqui, meninos, também entra naquela parte que a gente falou, né, de espécie nativa. Lembra quando a gente viu espécie nativa, espécie invasora, tá? Isso aqui entra, por quê? Quando ocorre uma degradação, e aí tenta restabelecer aquele habitat, seja por ecologia de restauração ou por sucessão ecológica. Outros animais podem chegar àquele local e se tornar dominantes, ou até mesmo virem espécies diferentes e se tornarem novas presas para os animais que lá vivem, né? Diversificando assim a alimentação dos animais e também a vegetação, ok? Isso é muito comum de acontecer. E como eu disse, a função dessa restauração é única e exclusivamente garantir um habitat saudável para os animais e para a espécie vegetativa para garantir a reprodução, tá? Lembrando sempre que eu falei para vocês, o principal foco da vida animal e também da vegetal é a reprodução, é garantir novas espécies para que eles não sejam extintos, né, e continue a perpetuação assim. Meninos, vocês vão grifar o terceiro. Terceiro? Isso, o terceiro parágrafo, tá bom? Está falando esses estudos passaram a ser desenvolvidos até a humanidade. Ok? E a ecologia da restauração, ela tem tópicos, tá? Tópicos que auxiliam nessa restauração ambiental, tá? E a gente vai ver alguns desses tópicos aí. Aqui mesmo está falando, né? Biorremediação, incremento biológico, restauração de ecossistemas. E a gente vai ver cada um. Então, depois que vocês grifarem, vocês podem virar para a página 61. E a gente vai começar com o primeiro. O primeiro é a biorremediação, tá? O que consiste na biorremediação? A biorremediação ela é muito, 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 muito utilizada em áreas que foram degradadas, principalmente por dejetos, indústrias, produtos químicos, tá? Então, quando polui não só a atmosfera, como também o solo. Lembra que a gente, no último conteúdo também, a gente viu sobre poluição aquática, poluição do solo e poluição atmosférica? Então, a biorremediação ela é muito utilizada nesse ponto. Por quê? A biorremediação ela consiste na junção de micro-organismos com o meio ambiente. Por exemplo, vou pegar aí a bioaumentação aqui. Eu vou pegar esse tópico aqui da bioaumentação. O que é a bioaumentação? Para regenerar um solo, para reestruturar esses solos, eles vão inserir pequenos fungos e bactérias que vão digerir o elemento químico, o produto que esteja tanto no solo quanto na atmosfera. Eles vão se juntar com esse produto que é ruim para o solo e vai tipo alimentar ele, vai se alimentar dele, tá? Então isso é a bioaumentação.
Na biorremediação, como eu disse, que é essa remediação biológica, que vai trazer micro-organismos, dentro dele tem todos esses meios aqui. E cada um vai servir para alguma coisa. Então, aqui, como eu disse, a bioaumentação vai ser a inserção de fungos e bactérias no solo para ajudar a digerir. A bioestimulação é a inserção de nutrientes no solo. Então, se o solo sofreu uma degradação e ficou pobre em ferro, ou ficou pobre em zinco, em cálcio, através da bioestimulação vai ser inserido esse nutriente que está em falta, né? Vai ser inserido esse nutriente que está em falta, e com isso o solo vai conseguir se regenerar, não só o solo, como também a atmosfera, ou porque ela garante um adubo muito melhor para as plantas. Peraí. Você tinha travado. Acabou de voltar. Sério? Aonde que eu parei quando eu travei? Gente, Eu acho que você tava em bioestimulação, tava falando disso. bioestimulação, tá? Gente, quando eu travar, vocês me falam. Deixa eu voltar. A bioestimulação é a inserção de vitaminas e nutrientes no solo, tá? Então, quando um solo sofreu uma degradação, não só o solo, tá? Tô falando solo, mas não é só o solo, também a atmosfera e o ambiente aquático. E aí tá pobre em ferro, pobre em zinco, pobre em cálcio, eles vão fazer a inserção desses nutrientes no local que necessita, para que ele consiga se reestabelecer, tá? Então, uma área está muito, muito, muito pobre em zinco. Então, eles vão fazer o quê? Inserção de zinco naquele solo, para auxiliar a fixar as plantas, auxiliar nas trocas gasosas, por exemplo. Ok? A compostagem. A compostagem ela é muito comum, principalmente na América do Norte, tá? Que é o quê? Ela é um ótimo tipo de adubo. A compostagem ela consiste na criação de pequenos animais, como baratas e minhocas. E aí eles colocam, são tipo 3 caixas. Então, na primeira caixa é colocado esses animais. E aí esses animais, eles vão se alimentar, eles colocam lá restos de comida, folha seca, terra. E aí esses animais vão se alimentando e vão também, né, liberando seus excrementos. Esses excrementos vão descer para uma terceira caixa, tá? Aonde vai ter terra e também micro-organismos. Esses micro-organismos vão garantir que tudo aquilo se decomponha, vai fazer a decomposição, porque é excremento, gente, são, né, fezes desses animais. E aí, depois disso, desce para a última caixa, que é aquele chorume. O chorume é aquele líquido, né, preto escuro, que é eliminado, né, eliminado de lixo, né, comida podre, restos de bichos podres também é eliminado. Isso é a compostagem, tá? A compostagem é feita através disso. E é uma cultura muito rica no quesito de adubo, tá? Então, eles fazem essa compostagem no solo. Ao invés de fazer isso dentro de caixas, eles fazem isso no solo. Eles cavam um buraco, tipo, quase tipo, não do tamanho, mas tipo cisterna. Eles cavam um buraco na terra e vão fazendo essas camadas, né, colocando os animais que realizam essa compostagem, colocando restos de comida, né, e tampam. E aí essa compostagem vai sendo feita lá na terra e gerando nutrientes que já são puxados pelo solo. E as plantas que estiverem lá, né, vão conseguir ir puxando esses resíduos lá através da compostagem, ok? A Land Farming, ela nada mais é do que tipo um trator, tá? É tipo uma máquina que é passada em cima do solo e vai fazer com que... Lembra que eu falei para vocês que, acho que foi nas últimas aulas, que quando um solo ele vira pasto, é muito difícil as plantas se estabelecerem lá, porque o solo é fixo, é duro, porque as vacas estão pisando nele todo dia, então o solo fica duro e as raízes não conseguem se aprofundar. Aí depois, quando quer fazer que aquele pasto se torne de novo
uma área para vida vegetal, é feita essa land farm, tá? Que essa land farm, ela nada mais é do que uma máquina que vai passar no solo e ela vai, tipo, quebrar esses blocos de terra em pedacinhos pequenininhos. Ela vai, tipo, quebrando esse solo, fazendo ele virar pedacinhos pequenininhos. Para quê? Para acontecer a aeração do solo, para conseguir entrar, fazer a passagem de ar acontecer, né, a passagem de oxigênio, acontecer entre as camadas de terra. E assim a terra fica fofa e as árvores, né, conseguem se estabelecer, não só árvores, como também várias espécies conseguem se reestabelecer lá, ok? O bioreator, ele é para ajudar na umidade do ar, então ele ajuda muito na atmosfera, tá? Na troca de liberação de gases entre as plantas e a atmosfera, e aí o bioreator, ele auxilia nisso, tá? Na limpeza, na purificação. É tipo um purificador de ambiente, ele ajuda na purificação desse ambiente. Bioventilação. Gente, a bioventilação, ela é uma junção de oxigênio com carbono, que acontece também por meio das plantas, tá? E aí essa bioventilação, ela ocorre para também trazer uma limpeza atmosférica quando ocorre algum incidente, como eu disse, que vai poluir, principalmente perto de usinas, que vão poluir aquele ambiente, é utilizada a bioventilação. E o último, que é a atenuação natural. A atenuação natural, ela nada mais é do que espécies daquele mesmo local. Vamos pegar aí um exemplo, milho, uma plantação de milho. Aí aconteceu algum desastre lá, alguma eliminação, né, de dejetos, ou era perto de alguma usina e tudo mais. Aí eles vão fazer uma atenuação natural. Lembra quando a gente teve aula sobre transgênicos? Que eles pegavam os grãos, faziam uma mutação nele para ele ficar mais forte, mais saudável, mais um monte de coisa. Isso é tipo a atenuação natural. Eles pegam uma espécie que já é boa, que eles querem utilizar, e eles vão atenuar os fatores dele. Então, eles vão fazer com que ela fique melhor, vão dar um up nela, tipo uma vitamina, e vai deixar ela mais robusta para ela aguentar se reestruturar naquele solo, tá? Então, meninos, a biorremediação é isso, é a inserção de vírus, fungos, micro-organismos, ações humanas para melhoria daquele local, tá? E isso vai consistir nas técnicas de biorremediação, tá? É só lembrar de remédio, é tipo o remédio que a gente dá para as plantas e para o solo, tá? Alguma dúvida com biorremediação? Ok, então. Meninos, aí na página 61, que tá sobre biorremediação, vocês podem grifar o primeiro parágrafo todo, tá? E depois vocês podem virar a página. Deixa eu ver vocês, deixa eu ver se tá todo mundo comigo, se eu não tô travando. Tô travando, tô não, né? Não. Se eu travar, vocês falam. E aí, então, a gente vai sair de biorremediação e vai para incremento biológico. E... Gente, o incremento biológico, ele nada mais é do que um pouco de uma mistura da biorremediação, só que ao invés deles fazerem uso de micro-organismos, ao invés deles fazerem uso disso, eles vão fazer uso apenas de substâncias. Então, o incremento biológico, ele vai fazer o quê? A inserção de controles de pragas. Por exemplo, aqui no livro está dando o exemplo de falta de nitrogênio. As plantas, elas precisam de um solo rico em nitrogênio para que elas se restabeleçam, tá? Para que elas sejam grandes, se fixem no solo, sejam com as folhas lindas, papapá. As raízes precisam absorver nitrogênio. Quando o solo é muito pobre em nitrogênio, ou a planta não vai conseguir se restabelecer,
ou, no caso, vai ser um local onde existem muitas plantas carnívoras, tá? Porque as plantas carnívoras, elas se estabelecem em locais que tem pouco nitrogênio, tá? É assim que as plantas carnívoras vivem. Então, o incremento biológico, ele vai ser ações para impedir fatores externos. Na biorremediação, a gente ia contra o quê? Eliminação de esgoto, petróleo, poluição, tudo isso. Aqui no incremento biológico, são ações que podem acontecer normalmente sem a ação direta do homem, como, por exemplo, aqui, né, o que está destacado, o controle biológico, que são o quê? Pragas. As pragas estão em uma plantação destruindo. Aí vai entrar o incremento biológico para fazer o quê? O controle dessa praga, o controle químico, plantios de sementes mais fortes, sementes mais próprias para aquele local, que vai ajudar, plantas que estão doentes, eles vão auxiliar. Tudo isso vai ser o incremento biológico, tá? Ele vai, através de associações, né, eles vão reestruturando aquela planta, aquele plantio, aquela espécie que está em desvantagem, né? Aconteceu algum problema. Tanto o incremento biológico quanto a biorremediação, elas não visam diretamente a ação de fauna. Elas são mais voltadas para a flora, né? Mais para ambiente mesmo, para plantas. Porém, elas não são diretamente voltadas, mas as ações tanto da biorremediação, tanto do incremento biológico, elas vão ter ações diretas com as espécies da fauna, tá? Porque se um local ele tá limpo e ele tá próspero, tanto para plantio, tanto para crescimento vegetal, as espécies vão vir, as espécies animais vão vir e vão conseguir se estabelecer. Purificando o solo, purificando o ar, purificando a água, as espécies voltam a ressurgir, tá? Então, ele não é voltado diretamente para os animais, mas, em contrapartida, ele também auxilia, ok? E aí aqui na parte de incremento biológico está falando, né, que o nitrogênio é importante, né, eles são inseridos em micro-organismos fixadores de nitrogênio, como bactérias específicas ou plantas que tenham raízes com associações a micro-organismos. Os micro-organismos, nesse caso aqui, de restauração, eles são muito utilizados, tá, meninos? Porque eles têm a função de decomposição. Então, quando eles conseguem decompor algumas matérias que as plantas não conseguem, os micro-organismos vão decompor e deixar isso no solo, porque tudo volta para o solo. Né? Como diz, do pó a gente veio, para o pó a gente volta. Então, tudo vai voltar para o solo. Todos os nossos nutrientes, eles voltam para o solo. Então, as bactérias vão sintetizar e vão liberar esses nutrientes no solo. Através dessa liberação, as plantas, né, através de agentes fixadores, vão absorver isso, ok? E também tem outros tipos de controle químico, né? Como eu disse, plantio de semente. Ai, como é que é o nome daquilo? Não é bem agrotóxico que eu queria, mas é tipo isso, né? Quando tem alguma doença, eles precisam aplicar algum remédio, algum elemento químico para impedir essa doença na planta, tá? E aí é que fala, essa técnica é utilizada principalmente em áreas onde o solo foi degradado e abandonado. Ele possibilita reflorestar a região com espécies nativas, evitar processos erosivos e reestabelecer a biodiversidade, tá? Quando fala de processos erosivos, gente, é aquelas crateras que aparecem no solo por conta de chuvas, porque esses ambientes não quer dizer que eles não vão ter chuva, tá? Só quer dizer que as plantas não vão conseguir se reestruturar lá sozinhas. E aí, quando tem essas chuvas, quando a gente não tem uma vegetação, acontece essa erosão. É tipo o que acontece no asfalto. Quando tem chuvas muito decorrentes, o asfalto não é lá essas coisas, e aí acaba aparecendo buracos. Na parte de florestas, a gente chama de mata ciliada. Então, quando tem muitas chuvas e tem muitas árvores, as árvores elas absorvem um pouco dessa água, evitando erosão no solo. A gente chama de mata ciliada, né? São aquelas matas também que protegem as encostas dos rios. Quando é um ambiente que não tem essa proteção vegetativa, a água vai vir, vai chover,
vai ter as correntezas e vai arrancando pedaços da terra, causando assim buracos e erosões, ok? Então, quando não tem vegetação, é muito comum acontecer isso. Tipo o que acontece aqui na rua da escola, inclusive, tem vários buracos aqui no final da rua, por conta do asfalto ruim, tá? Então, meninos, aí na página 62, que a gente viu sobre incremento biológico, alguma dúvida sobre as bactérias fixadoras, sobre as espécies, sobre os nutrientes? Então, tá bom. Vocês vão grifar o segundo parágrafo de incremento biológico, tá? Você falou incremento biológico? Aham. Incremento biológico. Foi ou não foi? De novo, tá muito baixo, eu não consegui entender. Incremento biológico. Segundo parágrafo. Quando fala incremento, muita gente associa com adubo, porque adubo essa forma de adubação a gente chama de excremento. Aí muitas pessoas associam com adubo, mas não, tá, gente? Incremento biológico é outra coisa. Tá? E aí tem outras técnicas também. Então, além do que a gente viu da biorremediação e do incremento biológico que é feito em auxílio com micro-organismos, espécies, como diz, espécies de bactérias e fungos, a gente tem também outros que são muito fáceis, são fatores muito fáceis, né? A gente tá aí na página 62, tá? Outras técnicas de recuperação de áreas degradadas. E aí a gente tem. Mas dormiu. Oi? Quem tá acordado aqui? Você tá falando comigo, Ana? Não. Ah, tá. Olha, o Matheus, o Hudson, eu vou retirar da aula, tá? Porque vocês estão com a câmera desligada e já foi ordem dizendo que tá com a câmera desligada é para remover, ok? E a Ana Elisa saiu? Então, né, meninos, tem outras técnicas que são técnicas comuns, técnicas mais conhecidas, tá? São técnicas mais fáceis. Então, a gente tem aí, né, controle de espécies invasoras numa área de recuperação. Então, quando a gente quer controlar uma espécie, é só a gente colocar uma espécie que come ela. Então, vamos pôr água limpa. Água limpa é muito comum ter escorpião, muito escorpião. Para controlar escorpião, o prefeito de lá começou a dar galinha para os habitantes. Então, as galinhas comiam os escorpiões. Então, quando tem uma espécie invasora, é utilizada uma outra espécie que se alimente daquela, tá? Plantio de mudas e árvores e outros tipos vegetais. Plantio de árvores sempre é bom, sempre é top, sempre é ótimo. Inclusive, eu acho que foi a Gisele que fez 40 anos, e aí ela plantou 40 mil, ela e mais várias pessoas plantaram 40 mil espécies de árvores. Foi um ótimo, ótimo jeito de comemorar aniversário, viu? Acho que poderia virar moda aí, vocês, tá? Começar aí com a idade pouco, acho que é legal, tá? Plantar, e foi muito bom, porque isso é uma forma de regeneração ambiental e que a gente pode fazer no nosso quintal, na rua da nossa casa, é muito fácil fazer, tá? Semeaduras de diferentes espécies vegetais, isso aqui a gente chama de rotação de cultura, tá? Que é quando em um solo a gente coloca várias espécies. Então, é muito comum em fazendas, né, produtoras de café, soja, milho, eles fazerem a rotação de cultura. Depois que eles retiram uma espécie, eles colocam outra diferente. Então, eles plantam café, depois que eles fazem a colheita, eles plantam soja. Depois eles tiram e plantam outra coisa, para fazer rotação de cultura. Porque se ficar sempre aquela mesma espécie, os nutrientes que estão naquele solo, eles vão embora e não voltam. Então, através da rotação de cultura, isso acontece. Mas a gente pode fazer isso em casa, tipo, quando faz aquelas hortinhas, a mãe da gente faz aquelas hortinhas que plantam várias coisas juntas, tipo cebolinha com
com coentro, com... Isso também é rotação de cultura, porque são várias espécies num plantio no mesmo solo, tá? Plantio de árvores frutíferas para a atração de animais silvestres. Isso aqui entra até quando a gente falou de perda de habitat, quando a gente retira, né, o habitat dos animais, eles ficam sem alimento. Com a inserção de árvores frutíferas, essas espécies elas voltam para o habitat através de procura de alimento. Um exemplo disso é ali na rua, deixa eu ver se eu lembro. Na Rua do Casarão, na propriedade do casarão em si, tem muito pé de manga, muito pé de manga. Não só pé de manga, dentro do casarão tem muitas árvores. E é muito comum a gente ver aqueles micozinhos lá procurando alimento. E, talvez algum morre, infelizmente, mas é muito comum a gente ver eles lá procurando alimentos através dessas árvores. Tá? Utilização de materiais orgânicos, como palha de vegetais ou esterco animal, para proteção de solo e aumento dos seus níveis de nutrientes. Isso aqui é tipo a compostagem, eu disse, porém também a utilização de adubo animal. Isso aí é muito feito em fazendas, né? Porque eles têm as vacas, então eles já utilizam lá aquele solo onde as vacas, né, liberam as fezes e já produzem o esterco, né, através daquilo lá. Então, todas essas aqui são outras técnicas de reestruturação, né, dos solos e de áreas que foram, né, degradadas, seja de forma natural ou de forma por ação humana, antrópica, né, que é a ação humana. Meninos, vou parar por aqui hoje. Falta só 3 paginazinhas para a gente terminar o livro. Eu vou deixar